Olá, sou Antoine Calil da FRK Advogados. No vídeo de hoje vamos tratar de um tema bastante atual. O que acontece com o devedor de alimentos que simplesmente perde o seu emprego? Infelizmente, essa situação não tem sido tão rara, não é mesmo? Quando se fala em pensão alimentícia, parte-se do pressuposto de que ou houve um acordo ou houve uma decisão judicial definindo o valor. Então, para nós seguirmos aqui, vamos adotar um exemplo. Vamos pensar no João, que teve definida uma pensão alimentícia de 25% dos seus rendimentos líquidos. Ele trabalha numa empresa e mês a mês o empregador desconta o valor fixado, os 25%, e deposita na conta bancária da mãe das crianças. Imaginando aqui no nosso exemplo que a situação seja essa, né, do pai pagando pensão para os filhos que estão sob a guarda da mãe. O que acontece se João perder o seu emprego? Alguém poderia pensar, bom, sumindo a base de cálculo, que seriam os rendimentos auferidos pelo João por conta do emprego, do trabalho realizado naquela empresa, não há mais como apurar o valor da pensão, logo, a obrigação de João fica reduzida a zero. Cuidado com esse raciocínio, porque ele não está correto. Antes de nós seguirmos, eu vou trazer a situação em que, no momento em que a pensão foi fixada, essa situação de trabalho sem vínculo empregatício foi prevista. Existem essas situações. São aqueles acordos ou decisões em que se define que, uma vez João vindo a não ter mais o vínculo empregatício, trabalho com registro em carteira, ele passa a pagar pensão num valor fixado em salários mínimos. Mas há situações em que isso não aconteceu. A pensão foi definida em termos de percentual sobre a renda e a pessoa perdendo o emprego, surge aí uma situação indefinida. Muitas pessoas pensam que essa indefinição gera a impossibilidade da cobrança dos alimentos. E aí que está o risco. Por quê? Porque tem sido cada vez mais comum encontrarmos no judiciário decisões de juízes entendendo que, nessa hipótese, que João perdeu o emprego e não há um outro parâmetro para pagamento da pensão, ele continua obrigado a pagar pensão no valor equivalente ao que vinha sendo pago enquanto estava empregado. Por mais absurda que essa situação pareça, nós temos que entender o seguinte: de um lado, nós temos aquele que paga os alimentos e do outro aquele ou aqueles que precisam receber esses alimentos para a sua subsistência. Diante de um cenário de indefinição, a tendência é que os juízes tenham muito mais boa vontade em fazer essa balança pesar num cenário de indefinição, pesar favoravelmente aos menores, que não têm por onde correr, tá certo? Eles dependem dos pais para se manterem, do que fazer a balança no cenário de indefinição pesar favoravelmente àquele que tem a obrigação de pagar alimentos. Portanto, você, pagador de pensão, caso tenha perdido o seu emprego, não perca tempo. Inicie o quanto antes a sua conversa com a parte contrária, de modo a que vocês possam chegar ao entendimento diante da nova situação. Muitas vezes é necessário ingressar com uma ação judicial, a chamada ação revisional de alimentos. Mas existem alternativas a isso. Você pode contratar um mediador que auxilie nesse diálogo com a outra parte, e esse mediador, preferencialmente aquele que atue na área de família, ele auxiliará na formalização desse entendimento, levando à homologação desse novo acordo. Mesmo que a sua capacidade financeira tenha zerado, o fato é que a obrigação alimentar não pode ser igual a zero. E não podemos esquecer, nós estamos falando de pensão paga às pessoas que provavelmente são as que mais você ama nessa vida, que são seus filhos, e precisam dos seus cuidados. No YouTube temos diversos vídeos e no site diversos artigos, todos numa linguagem acessível. Chegamos ao fim de mais um vídeo, muito obrigado por sua audiência, espero que você tenha gostado e nos ajude a divulgar. Até o próximo.